Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa, maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela presença dos meus irmãos aqui pelo canal do YouTube e também lá pela rádio. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e prosperá-los. Desde já agradeço as vossas orações, as vossas intercessões, o jejum. Daqui deste lado também estou apresentando vossas necessidades aos pés do Senhor, para que o Senhor continue sustentando os meus irmãos e as minhas irmãs nesta caminhada rumo ao céu. Hoje o Senhor preparou para nós meditarmos aqui na luz da palavra. Esta palavra o Senhor me deu enquanto eu estava com a cara no pó, palavra revelada. Amém? Eu gosto que o Senhor, eu prefiro que o Senhor me dê sempre a palavra revelada para as pregações, pois Ele tem me instruído desta maneira com respeito às campanhas que nós fazemos no canal. Todas as campanhas desde o início é com palavra revelada. Também quando eu vou pregar, o Senhor me dá a palavra revelada. E também aqui, quando eu venho pregar, o Senhor, pela sua graça, me dá a palavra revelada. Então, se eu demorar para subir vídeo, é porque o Senhor não me deu nenhuma palavra revelada para trazer aos irmãos. Amém? Às vezes eu sinto do Espírito Santo de fazer enquetes de respostas, de dúvida dos irmãos, veio ler as obras. Mas com respeito às pregações, aleluia, o Espírito Santo de Deus me ensinou desta maneira. Então o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparou para que nós possamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Na Santa Bíblia, o Senhor Jesus repreendeu os fariseus em diversas oportunidades. Se nós meditarmos na luz da palavra, podemos observar isso, que ele repreendeu os fariseus, os saduceus, os escribas, em diversas oportunidades. Tanto os fariseus quanto os saduceus, eles eram grupos, ali na época de Jesus em Israel. Os fariseus eram voltados mais para questões religiosas, tanto que Paulo fazia parte do grupo dos fariseus, e quando ele se converteu a Cristo, ele se desligou totalmente dos fariseus, que na verdade era uma seita. Já os saduceus, eles eram voltados para questões políticas, Porém, apesar de suas advergências, diferenças de pensamentos, ódio entre eles, oposições, eles decidiram se juntar para derrubar Jesus. Eles decidiram se juntar para entregar Jesus a Pilatos. E por que o Senhor me deu esta palavra? Porque os fariseus existem na época de hoje. Nós sempre falamos assim, essa palavra fariseu está muito nos lábios dos cristãos. É um fariseu. Esse daí é um fariseu. Nós sempre falamos assim, este daí é um fariseu. Porque quando se fala de fariseu, não é uma boa referência por meio da Santa Bíblia. Uma pessoa que tem essência, tem a postura, tem a conduta, dá um testemunho de um fariseu, se comporta como um fariseu. Se comporta como um fariseu. Então nós usamos essas referências por meio da Bíblia. É um fariseu, ela é uma fariseu. Entendeu? Então o Senhor, pela sua graça, preparou esta palavra para que nós possamos entender quem eram os fariseus na época de Jesus e quem são eles agora, porque eles estão no nosso meio. Nós não podemos tirá-los do nosso convívio. Não podemos tirá-lo da igreja, porque eles estão dentro da igreja, dentro da casa da oração, em nossa volta. E por que não podemos fazer? Porque naquele grande dia, exatamente como está no livro de Mateus, lá no capítulo 25, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Se nós olharmos a palavra de Deus, podemos ver que os fariseus são os bodes. Podemos ver que os fariseus são o joio da atualidade. A parábola do semeador é claro com respeito ao joio e o trigo que o Senhor faz. O Senhor Jesus, até o dia de hoje, ele fala muito por parábolas. Então, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Os fariseus são o joio. Eles são como uma maçã podre, que é onde eles passam, eles contaminam. Eles têm como posso falar para vocês, eles são manipuladores, os fariseus. E alguns deles têm uma oratória maravilhosa. São até estudados. Os fariseus eram estudados, não eram burros, não. Eram estudados, articulados. Sabe? Então os fariseus, tem vários tipos de fariseus. Tem aquele fariseu que é mais culto, que é mais inteligente, que é articulado, que é um teólogo estudado. Mas ele é um espectador do evangelho, ele não vive a palavra. Ele é um historiador, ele não vive a palavra. Esse é um fariseu. Porque a palavra de Deus não é para ser somente meditada. A palavra de Deus, ela não é somente para ser lida. Nós, como nos tornamos servo de Deus, filho de Deus, nós passamos a viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso dicionário de crente, é a nossa espada.
né? É o nosso dicionário, é onde nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus para saber se nós vamos herdar o reino de Deus. A condenação e a salvação está em nossas mãos e por isso que nós temos o livre-arbítrio. O Senhor Jesus, ele não invade corações, ele não bate, ele não invade corações, na verdade, ele bate. Ele bate, ele é tão educado que ele bate. E nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos servi-lo ou não. Então, se nós decidimos aceitá-lo como nosso único suficiente Salvador, nós temos que nos enquadrar em sua palavra. E os fariseus não estão nem aí para isso. E nós vamos saber quem são eles. Porque, como eu acabei de recitar, não podemos tirá-los do nosso convívio. Nós temos que ter jogo de cintura. Nós temos que saber relevá-los. Temos que pedir estratégia do Senhor, sabedoria para lidar com eles. Temos que ser exatamente como está recitado no livro de Mateus, verso 10, capítulo 10, verso 16, aleluia. Que nós temos que ser, aleluia, astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Porque a serpente, ela quando vai agarrar a sua presa, ela vai bem devagarinho e uau! E ela agarra. A serpente, ela é assim, ela é astuta. Não foi uma serpente que enganou a Eva no jardim do Éden, que muitos falam que não é serpente, mas é serpente. O diabo entrou numa serpente. Então, ele é astuto. Então, o Senhor nos instrui a usar a astúcia da serpente, inteligência, sabedoria, e sem malícia como as pombas. Então, eu convido a igreja, no nome do Senhor Jesus, que vamos meditar aqui na palavra, aleluia, no livro de Mateus, capítulo 23, aleluia, verso, glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor. Aqui no verso 13, amém? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Aqui foi quando o Senhor, ele estava censurando, ele estava repreendendo os fariseus, né? E os escribas, ele estava repreendendo. Eu quero me focar mais nos fariseus, né? Eu quero me focar mais nos fariseus. Os fariseus, eles naquela época, eles eram, né, um povo judeu. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eles tinham muito zelo em obedecer a Deus e não comprometiam seus valores para agradar os outros. Eles estavam muito preocupados em status social, aparência, respeito social. Eles viviam vida dupla, por isso que o Senhor falava que eles eram hipócritas. Porque eles não estavam preocupados em agradar o Senhor, em se enquadrar na palavra de Deus. Não estavam preocupados. Eles estavam preocupados em agradar o homem, a status social, a agradar a sociedade, a ter posições sociais. Era esse o foco dos fariseus. Agradar o homem, ter respeito entre eles. Né? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor, por isso que o Senhor os repreendeu por várias vezes. E hoje, os fariseus da atualidade, eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles vivem vida dupla, eles falam de Jesus, pregam amor, pregam misericórdia, pregam perdão, mas eles não vivem nada disso. Eles vivem uma vida dupla. Os fariseus da atualidade de hoje, eles são assim. Eles atrapalham a obra de Deus. Pode prestar atenção. Os fariseus não querem se enquadrar na palavra de Deus. Os fariseus não querem herdar o reino de Deus. Porque se eles quisessem realmente herdar o reino de Deus, obviamente eles saberiam que para herdar o reino de Deus, eles precisam enquadrar-se nas leis celestiais do Senhor que estão aqui, respaldadas em sua santa palavra. Eles atrapalham, é por isso que o Senhor falou aqui para eles, aqui no aleluia, no verso 13 aqui do capítulo 23, pois fechais o reino dos céus e nem vós entrais e nem deixais entrar. Eles não querem ir para o reino de Deus, ainda fica atrapalhando quem quer. É que nem aquele que quer rebater, criar contenda, criar divisão. Eles debatem a palavra de Deus, eles não querem viver a palavra de Deus. Eles debatem tudo que é sobrenatural. Eles desprezam a santidade do corpo, eles desprezam a doutrina. Eles são refutadores da palavra de Deus. O fariseu refuta tudo que é espiritual. Ele quer explicação lógica, coerente,
para tudo que é de Deus. Você está me entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Fica na comunhão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então eles têm muitos adjetivos, né, para identificá-los nos nossos tempos atuais. Outra característica é que ele não gosta de ser contrariado. Foi por isso que eles, os fariseus, os saduceus, se juntaram para entregar Jesus a Pilatos. Quando levaram Jesus Cristo junto com Barrabás ali em frente a Pilatos, Pilatos sabia que Jesus Cristo era inocente, tanto que ele lavou as suas mãos, porque ele disse que não via que Jesus não tinha feito nada de mal para ser condenado e crucificado. Mas ele, mesmo sabendo tão pouco de Jesus, Pilatos percebeu que os fariseus estavam com inveja do Senhor. Por quê? Porque eles estavam com inveja do Senhor por tudo que o Senhor fazia, por todas as maravilhas que eram feitas. E isso nós vamos encontrar no livro de Mateus, verso 27, capítulo 27, eu peço perdão à igreja, verso 18. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos encontrar respaldado. Os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, porque por onde Jesus passava, seu nome era falado. Tinha inveja da unção que tinha na vida de Jesus. Tinha inveja do mover do Espírito Santo através da vida de Jesus. Por onde o Senhor passava, eram feitos milagres, cura, libertações. Os paralíticos caminhavam, o cego via. E os fariseus de hoje, eles são invejosos e recalcados exatamente como os fariseus da época de Jesus. Porque eles tinham inveja da popularidade do Senhor Jesus. Porque era para isso que os fariseus faziam o que faziam. Eles queriam colocar uma carga pesada nos outros que nem eles viviam. Que nem eles viviam. Eles eram hipócritas. Então, eles ficavam com muita inveja do Senhor Jesus por todo o mover, por todas as maravilhas, cura, e porque o nome do Mestre estava sendo recitado na boca das pessoas, porque por onde ele passava eram feitas maravilhas. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E o fariseu de hoje, ele é assim. Ele é invejoso, ele é recalcado, meus irmãos. Pode prestar atenção. Você pode ver quando vê um irmão, uma irmã dentro do ministério sendo muito usado. Aqueles fariseus que estão ali dentro, recalcados, invejosos, que não conseguem receber unção, já que começa a querer colocar bicho nos frutos daquele irmão. Já começa a querer colocar bicho em seus frutos. E isso nós vamos encontrar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor aqui na passagem de Mateus. Glória a Deus, capítulo 12. Glória, glória, glória. 24, aqui, ó. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Mateus, capítulo 12, verso 24. Eles vê defeito em tudo. Fariseu, nada tá bom para ele. Se você faz uma pregação, ele põe defeito. Ele repara a tua roupa. E os fariseus são terríveis, irmãos. Porque eles não são nascidos de novo, não são libertos, não são os filhos de Deus. Nós temos que ser realmente astuto, inteligente para lidar com eles. Aqui, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 12, verso 24. Mas os fariseus, não, vamos começar a ler aqui do 22, pode ser? Jesus repreende os fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha só o que eles falaram. Olha só, os fariseus procuravam Jesus para segui-lo e colocá-lo em prova. Outra característica do fariseu, ele gosta de fazer perguntas para nos testar. Eles fazem pergunta para nos testar. Os fariseus naquela época não seguiam Jesus para escutar a palavra, para ver as maravilhas que Jesus fazia por meio do Espírito Santo na sua vida. Eles procuravam Jesus para segui-lo, colocaram em prova, para testá-lo. Para testá-lo, eles faziam isso. E aqui, se os irmãos podem prestar atenção no versículo 24, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Para os irmãos que têm dúvida o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, é relacionar uma obra que é do Espírito Santo, um mover que é do Espírito Santo com dos demônios.
Está claro, e para confirmar que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, vamos encontrar no mesmo capítulo, verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Aqui está confirmando que o que eles fizeram foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles estavam aderindo ao mover do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, com o mover dos demônios. Ele estava falando que ele estava sendo usado pelos demônios. Quando uma pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, e você fala que é demônio quando você não tem discernimento, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Você está decretando a tua sentença para o inferno. Você está decretando o lugar onde vai passar a tua alma. A tua alma. Por isso que Jesus repreendia os fariseus em diversas oportunidades. Porque ele conhecia o seu coração, ele conhecia as suas intenções. Por isso que aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui, Mateus capítulo 23, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Versículo 27, amém? Mateus, capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. O Senhor chamou aqui esta palavra de sepulcro caídos, ou seja, eles são podres por dentro. Eles são maliciosos, mal intencionados, não vê pureza em nada. Os fariseus são desse jeito, irmãos. São podres, são maliciosos, são mal intencionados, mas por fora eles são belos. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que nem tudo que brilha é ouro. Eles são formosos por dentro. Os fariseus são desse jeito da atualidade. Eles têm o coração malicioso, ele vê malícia em tudo. Ele vê malícia em tudo. Por isso que geralmente todo fariseu é fofoqueiro, é contendeiro, é divisor. Quando tem uma fofoca, ele é o primeiro a espalhar a conversa. Ele nem sabe se realmente é verdade. Ele vai espalhando. Ele está semeando discórdia, desunião. Ele está semeando tudo que não presta, tudo que o diabo quer. Porque pelo Espírito Santo ele não está sendo usado. O diabo veio para contender, dividir o povo de Deus. O Senhor não, ele veio para unir o seu povo. Unir. É por isso que quando eu vejo um fariseu, quando o Senhor me dá a visão de águia para saber um fariseu, eu sou automático, eu me afasto. Eu não guardo mágoa não, nem rancor, nem devo. Porque se assim eu fizer, as minhas orações serão retidas nos ares. A palavra de Deus fala que nós não temos que ter nada contra o nosso irmão. A gente só ora pela pessoa. Mas como é que eu vou querer... É dessa maneira que eu ajo. Eu sou automática. Agora, se for no meu ministério, na igreja B, C, A, a gente tem que aprender a conviver. E fala como a minha prima fala. Minha prima que é psicóloga. A gente faz a política da boa vizinhança. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Mas você sabe aonde você está pisando. Então, preste bem atenção. Os fariseus de agora, eles são hipócritas. Eles são mentirosos, eles não são convertidos, eles não têm os frutos do Espírito Santo, eles não gostam de ser contrariados. E mais, uma das passagens que os fariseus usam muito é a passagem que está em Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5. Eles sempre falam, não me julgueis para não ser julgados, não julgueis para não serem julgados. Os fariseus usam a Bíblia para continuar no pecado. Os fariseus não usam a palavra de Deus para confrontar o pecado, para tirar as pessoas do pecado. Eles usam a própria Bíblia. Olha como o diabo os usa. Olha como o diabo faz. Lembra lá quando o diabo usou a própria Bíblia para tentar Jesus? Quando o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites ali no deserto. Quando o tentador foi tentá-lo, usou a própria Bíblia. E transportou o Senhor, né, a cidade santa, ele transportou o Senhor, ele deu um arrebatamento. Aquilo ali foi um arrebatamento que o diabo fez. Então, os fariseus de hoje, eles não usam a Bíblia para tirar o povo do pecado, para combater o pecado, combater o erro. Eles usam versículos isolados justamente para continuar no pecado e dizer,
Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus entende, Deus não sei o quê. Eles pregam um Deus que não existe. Os fariseus pregam um Deus que não existe, porque o nosso Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Por se assim não fosse, ele não haveria mandado o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Portanto, eles não pregam os 12 lados de Deus. Eles só pregam um lado de Deus. E eles usam versículos isolados para continuar na carne, continuar no pecado, continuar no erro, para usar como defesa do seu erro e do seu pecado, se justificando. Mas naquele grande dia não haverá como justificar, porque tudo será exposto diante do Senhor. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Irmãos, estamos rodeados de fariseus. E outro detalhe, eles são realmente ambiciosos, cobiçosos. Por isso o Senhor os acusou de ser ladrões. Por isso o Senhor acusou ele de estar tirando dinheiro, devorando dinheiro das casas das viúvas, que está respaldando também no livro de Marcos. Eles são gananciosos, eles são lobos em pele de cordeiro. Eles são homens e mulheres que se recusam a pregar o evangelho se não dão um cachê bem gordo para eles estarem nos altares. Eles não têm amor pelas almas. O fariseu não tem amor, não tem empatia, irmãos. Alamaia. Eles não têm amor, porque quem tem amor prega a verdade de Deus. Nós podemos pregar cajado, correção, exortação, não matando a fé dos irmãos. Não, porque senão vem do Espírito Santo. A exortação, a correção tem que vir a graça de Deus ali na pregação. Aleluia. Tem que vir a graça de Deus, porque tudo que vem do nosso Deus é maravilhoso, é para correção, é para exortação. E os fariseus do tempo moderno não têm o compromisso de pregar a verdade. Eles são lobos em pele de cordeiro. Por isso nós temos que saber lidar com eles. Eu, quando bato meu olho, você que é fariseu purinho. Purinho, porque não está se enquadrando na palavra. Tem os fariseus que são os pregadores, que são as pregadoras, e tem os fariseus que são os bodes, que fazem parte do rebanho. Esses são os piores. Fala mal do pastor, fala mal da pregadora, fala mal do irmão, fala mal da irmã. Ele olha para todo mundo, ele só não olha para a sua vida. É por isso que Deus não derrama unção sobre eles. E eles ficam mordidos de inveja. Exatamente como os fariseus eram invejosos, porque o Espírito Santo de Deus usava o Senhor Jesus, era poder, a graça, aleluia, na vida do mestre. E por onde ele passava, aleluia, eram curados, eram libertados. E eles ficavam furiosos, invejosos, com podridão em seus ossos. Os fariseus têm uma podridão nos ossos. Eles não têm caráter, eles não têm escrúpulos. Eles te dão uma rasteira na primeira oportunidade. Eles têm a essência de Judas, os fariseus. O sangue de Cristo tem poder. Eles têm a essência de Judas em suas veias, meus irmãos. Eles te traem na primeira oportunidade. Eles são contendeiros, divisores. Eles não têm realmente os frutos do Espírito Santo. Eles não tiveram encontro com Jesus. Eles carregam a Bíblia embaixo do braço, mas ignoram a eficácia da palavra de Deus. Esses são os fariseus. Lembre-se bem desta pregação, para quando os senhores vê eles, lembrarem quem são eles que estão nos nossos meios, porque nós não podemos tirá-lo do nosso meio. Nós não podemos excluí-lo. Isso não cabe a mim nem a você. Isso cabe ao Senhor fazer naquele grande dia quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo. Os fariseus são nada mais espectadores do evangelho. Eles não vivem a palavra, não querem viver a palavra. São invejosos, são contendeiros, são divisores, pregam meia verdade, são hipócritas e não gostam em absoluto de ser contrariado. Tudo que faz eles saírem de sua zona do conforto, tudo que faz eles saírem da sua zona de conforto, eles ficam chateados. Por isso usam versículos isolados para justificar o seu pecado, continuar no pecado, continuar no erro, exatamente como esse versículo que está em Mateus, que eles sempre falam, não julgueis para não serem julgados. Eles sempre usam isso para continuar no pecado, continuar no erro. Mas o povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser exatamente, aleluia, astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. A gente tem que saber relevar, lidar. Porque se eles vierem com paulada pra cima de você ou de mim, a gente vai dar paulada neles. É porque o fariseu, ele gosta de se vitimizar. Ele faz besteira, ele te ataca com palavras, com atitude, com ações. Ele tem uma conduta, uma postura anticristã.
E quando você vai se defender, ainda colocar tudo a culpa. Ele tem um lado um pouco narcisista, se vocês prestarem bem atenção. Tá amarrado. Tá queimado. Então a melhor maneira de calar um fariseu é usando a Bíblia. Aleluia! É usando a palavra de Deus. O diabo a gente cala com a palavra de Deus, irmãos. É tudo na palavra de Deus que a gente cala o diabo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Que os irmãos possam guardar esta palavra e que realmente nós não queremos ser os fariseus de agora, porque os fariseus, eles não sobem. Eles vão ficar aqui chupando manga, como se fala o português claro, no dia do arrebatamento. Eles são que atrapalham o povo de Deus a entrar pela cidade santa. Mas o fariseu, ele gosta de fazer rebelião. Ele gosta de fazer rebelião. Olha o que os saduceus com os fariseus fizeram. Juntaram todo aquele grupo ali. Crucifica, o crucifica. Ele é matador da fé. Ele é matador da fé. O fariseu mata a fé do outro, irmãos. Realmente eles têm muitas qualidades, se é que eu posso falar desta maneira. Mas, na verdade, não são qualidades, não. Eles têm tudo que não presta, que vem de Satanás. Porque todos esses adjetivos recitados aqui e outros mais, vêm daquele que foi um dia morador do céu e foi expulso de lá. Pela sua inveja, pela sua rebelião, pela sua contenda. E hoje ele é o rei da mentira, o rei da hipocrisia, o rei da contenda. Ele é o rei de tudo que é contra a palavra de Deus. O diabo é contra tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. E hoje na madrugada eu espero os irmãos aqui para nós clamarmos aos pés do nosso Senhor. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.